Tudo bem, pessoal? Nessa chamada agora do autor, a gente vai trabalhar com a composição da despesa com o pessoal para fins de LRF. Eu vou começar como eu vou terminar. O conceito de despesa com o pessoal para fins orçamentários não é o mesmo conceito de despesa com o pessoal para fins fiscais. Ou seja, o grupo natureza da despesa 1, despesa com o pessoal, ele é um ponto de partida, mas ele não é a chegada para você calcular a despesa com o pessoal para fins de LRF. Então acompanhe comigo. Primeira coisa que a gente tem que saber é que a gente vai ter a despesa bruta. Na despesa com o pessoal entram quem? Por exemplo, os ativos mais os inativos mais os pensionistas. Agora, vai entrar a despesa com ativo, inativo e pensionista de que forma? Por competência. Então, aqui, para deixar claro, já vamos mostrar para que a gente veio. Competência. Esse competência aqui, ele foi evoluindo ao longo do tempo da LRF. O competência hoje é realmente a competência com base no fato gerador. Ou seja, não é a competência com base no empenho, é a competência com base no fato gerador. E aí, como é que a gente aplica isso na prática? Esse competência aqui, ele vai usar como base a despesa liquidada, a despesa inscrita em restos a pagar não processados. Restos a pagar não processados, vamos colocar aqui. E despesas independentes de execução orçamentária. Um detalhe que eu não coloquei aqui, mas eu vou completar agora, competência em relação a quantos meses? Os últimos 12 meses. Então, competência, últimos 12 meses. Então, por exemplo, se eu quiser calcular a despesa com o pessoal de maio de determinado ano, eu vou pegar os 5 meses, inclusive o mês de maio fechado, ou seja, eu vou pegar a despesa liquidada com o pessoal, vou pegar ativo, inativo e pensionista, vou pegar essa despesa que foi liquidada nos últimos 12 meses, 5 meses que é desse ano, que é maio, e 7 meses do ano anterior. A despesa liquidada, a despesa inscrita em restos a pagar não processados em dezembro do ano passado e as despesas independentes de execução orçamentária. Isso aqui chama atenção, ou seja, mesmo despesa que não passou pelo empenho, independentemente de empenho, é considerada despesa com o pessoal. Por exemplo, o reconhecimento do 13º salário. Se você está em maio, você vai calcular 5/12 do 13º salário. Então isso aqui, pessoal, é a despesa bruta. Essa despesa bruta, você vai começar calculando de onde? Do grupo natureza da despesa 1. Aí lembrando, quando eu falo ativo, inativo e pensionista, entra membros dos poderes, legislativo, despesas fixas, variáveis, horas extras, etc. Quero colocar mais um detalhe. A contribuição patronal entra como despesa com o pessoal. Então, isso aqui, além disso, inclui a contribuição patronal. Pronto. Aí você está vendo aqui que o nosso quadro legal, bonito, eu coloquei a despesa bruta, que aqui entra aqui, coloquei um menos e coloquei deduções. O que é deduções? Deduções são itens que estão aqui dentro e que eu vou ter que expurgar. Vamos começar pela parte fácil. Suponha que dentro dessa despesa aqui, liquidada, inscrita em restos a pagar não processados ou independente de execução orçamentária, eu tenho uma despesa com demissão. Qualquer tipo de demissão, voluntária ou não voluntária, vai estar aqui
porque está dentro do grupo natureza da despesa 1 e eu tenho que expurgar. Então, essa é a primeira dedução. Demissões. O segundo grupo de despesas que você vai tirar são despesas de exercícios anteriores e sentenças judiciais cujo fato gerador seja anterior aos 12 meses. Porque, veja bem, eu posso eventualmente ter até liquidado. Eu posso eventualmente ter até inscrito em restar pagando processados nos últimos 12 meses. Mas o fato gerador dessa despesa de exercícios anteriores, o fato gerador desse precatório, ele é de 2 anos atrás. Eu, por um acaso, liquidei nos últimos 12 meses, mas o fato gerador ultrapassa os 12 meses. Eu tenho que excluir. E o último item que a gente vai colocar aqui, que cai muito em prova, que está nas deduções, seria quem? Seriam demissões, DEA, despesas de anteriores sentenças judiciais, cujo fato gerador seja anterior aos 12 meses, e o último seria, o último item, despesas com inativos e pensionistas com recursos vinculados. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, vou partir de uma hipótese top. Suponha que todos os inativos e pensionistas de determinado município você consegue pagar com um fundo próprio, ou seja, o regime é superavitário. Sabe o que vai acontecer? Você vai colocar inativos e pensionistas aqui, eu vou dar um exemplo. Suponha que aqui seja 700, aqui seja 200 e aqui sejam 100. Se você me disser que todos esses gastos com inativos e pensionistas, você possui fonte própria, recursos próprios e consegue pagar sem precisar de ajuda do Tesouro Nacional ou do Tesouro Estadual ou Municipal, eu vou te falar que você vai jogar aqui, nesse caso, 300 mil reais. Ou seja, se hipoteticamente você tivesse um regime de servidores públicos próprios, um regime superavitário, a sua despesa com inativo e pensionista nunca ficaria na despesa com o pessoal para fim de LRF. Mas o mundo real não é assim. Suponha que desses 300 mil, você só tem condições de cobrir 50 mil. Sabe o que é que você vai escrever aqui agora? 50 mil. Então tem duas formas de interpretar isso. Você coloca o valor bruto, que é 300, e tira o valor que você consegue pagar. 300 menos 50 vai dar 250. Outra forma de interpretar isso é, vai permanecer como despesa com inativo e pensionista para fim de LRF as despesas com inativos e pensionistas que não possuem recursos vinculados. Elas permanecem sendo despesas com o pessoal para fim de LRF, porque as despesas com inativos e pensionistas com recursos vinculados são expurgadas do cálculo. E para fechar, o último item é uma adição. Ou seja, eu tinha um grupo natureza da despesa 1, peguei a despesa por competência nos últimos 12 meses, despesa liquidada, inscrita em resta pagando processados, despesas independentes da execução orçamentária, tirei as deduções, agora eu tenho que colocar uma inclusão. Qual é a inclusão? Outras despesas correntes, despesas com terceirizados que substituem servidores. Então, o último item aqui, terceirizados que substituem servidores. Isso aqui é considerado, para fins de LRF, outras despesas com o pessoal.
Para fins de classificação da despesa orçamentária, isso aqui recebe o seguinte código, 3.39034. É diferente dessa aqui, ó. 3.190. Aqui você vai ter vários códigos. Você vai ter, por exemplo, o 11, vai ter o 12 e vai ter outros. Certo? Vai ter outros aqui. Deixa eu colocar aqui. Vai ter outros aqui que podem ter. Que esse aqui é a parte fixa. Aqui tem outras possibilidades. Então, e aí lembrando, qual o critério que você vai usar aqui? Despesa por competência nos últimos 12 meses, despesa liquidada, despesa inscrita em resta a pagar não processados. Então, seria isso. Então, com isso, a gente bateu a composição total da despesa com o pessoal para fim de LRF. Até a próxima, fiquem com Deus.